Já são 30 dias de campanha eleitoral visando as eleições municipais de outubro. Para as eleições deste ano, houveram algumas mudanças na legislação eleitoral, como a questão do ficha limpa e o comparecimento de prefeitos e vereadores em inaugurações de obras, que nesta eleição já se caracteriza como irregularidade apenas a presença de um deles. A juíza eleitoral da 61ª Zona Eleitoral, Cláudia Bampi, esclarece algumas questões referentes a estes assuntos. Inicialmente, a questão, falaste nos bens públicos, né? Bens públicos, prédios públicos ou dessa natureza, não é permitida a propaganda. Então, vou me focar na questão da rua, né, calçadas, que poderia entrar, então, nessa situação. Tem as propagandas móveis, entre elas que tem o cavalete ou bandeiras fixas, né, plantadas. Essas propagandas são permitidas, mas para evitar problemas de trânsito ou circulação de pessoas, foi editada então uma portaria aqui na Zona Eleitoral de Farroupilha, proibindo que essa propaganda seja colocada no meio de rótulas, meio-fio, ou a 1 metro da calçada, do meio-fio, ou também muito próximo das esquinas, também para evitar que isso venha, de repente, cair na via, né, ter problema de trânsito de veículos, ou até proibir os pedestres quase de caminhar na calçada por conta das propagandas, né? Em locais públicos está vedado, só respeitando essa regulamentação. A questão do trânsito também é fundamental, porque em outras eleições, muitas dessas placas, desses cavaletes, acabavam atrapalhando a visão do motorista, podendo até causar acidentes. Então, está proibido este ano. Justamente por isso que os cavaletes, embora permitidos, a legislação deixa um pouco vago qual seria a proibição, ou seja, que não atrapalhe o andamento dos veículos e pedestres. Então, para não deixar essa situação tão vaga, a gente optou por fazer aqui em Farroupilha essa determinação de que em rótulas, porque muitas vezes a rótula da Santa Rita ali ficava lotada, e ali é um local de intenso fluxo de veículos, e isso pode atrapalhar os motoristas, causar distração. Além do que essas propagandas são móveis, elas têm que ser colocadas a partir das 6 horas e retiradas até as 10 da noite. E isso também causa confusão, problemas em veículos, retirando pessoas, atravessando a via, às vezes, para tirar essa propaganda. Então, pensando nisso tudo e para criar uma informação prévia até aos partidos do que não pode, o que não vai ser acolhido como propaganda permitida, e para que seja igual para todo mundo, então foi já determinado de início, antes ainda do início da permissão da propaganda eleitoral, já foi feita essa norma. Cláudia, também a internet, as redes sociais é uma grande novidade. Claro que na última já teve alguma coisa, mas Twitter, também Facebook não era com tanto apego como hoje nessas eleições municipais. Também tem uma legislação própria, tem que ter os candidatos devem ter um cuidado todo especial. Isso. Na última eleição municipal ainda não havia essa propaganda por internet, porque ela foi inserida na legislação eleitoral em 2009. Então, é permitido Facebook, Twitter, redes sociais, essas não tem problema. O candidato também pode mandar e-mail, ou partido, enfim, a propaganda política pode ser feita através de e-mail, mas esse e-mail tem que conter algum link ou algum meio de que a pessoa possa pedir o seu descadastramento, que não receba mais aqueles e-mails, e também o candidato ou partido tem que providenciar esse descadastramento em 48 horas, sob pena de multa. Né? Não pode ser feito em sites, por exemplo. Né? O candidato pode ter um blog, não tem problema, mas não pode ter a propaganda de um candidato, do partido, num site de pessoa jurídica, por exemplo. Né? E toda a propaganda de internet também tem que ser gratuita, não pode ser propaganda paga. Na internet, vamos dizer assim, num grande portal, onde está aqui globo.com.br, não pode ter comercial, ou no nosso aqui, na TV Farroupilha, por exemplo, no site da TV, não pode ter nenhum tipo de propaganda eleitoral. Não, porque me parece que se tratam de pessoas jurídicas. Quando for pessoa jurídica, está proibido, certo? A questão de impugnações, umas 2 ou 3 semanas atrás a gente conversava com a promotora Cláudia Forno, ela falava que encaminhava 5 casos para a Justiça Eleitoral. Já foram analisados esses casos, doutora Cláudia? Sim, as impugnações todas já foram julgadas. Na verdade, todas diziam respeito à questão da filiação partidária, da ausência da prova da filiação partidária no pedido de registro da candidatura. Entre essas 5, 2 candidaturas foram substituídas, né? 2 pediram a sua renúncia e 2 pessoas ingressaram no lugar.
E as outras 3 comprovaram no seu prazo de manifestação, por outros documentos, que é permitido pela legislação, que realmente estavam filiadas, embora não constasse esse registro nos arquivos do TSE. Então, essas candidaturas foram homologadas. Não tivemos nenhuma candidatura em que a impugnação tenha sido acolhida. A questão também tinha um candidato que tinha que passar por uma prova para ver se realmente tinha alfabetização, confirmar a alfabetização. Aconteceu realmente também este fato? Isso. Foram 2 candidatos que tiveram questionadas a questão da sua alfabetização. Um dos candidatos, então, ele trouxe um comprovante de escolaridade, que não tinha sido juntado anteriormente, e o outro candidato fez uma provinha escrita, que também é outro recurso utilizado pela Justiça Eleitoral, e mostrou ter condições de estar alfabetizado do que é exigido pela lei eleitoral. Esse período eleitoral, que já começou principalmente no dia a dia da campanha, claro que o programa de rádio começa somente no dia 21 de agosto, mas muitas denúncias já chegaram, já estão sendo analisadas, doutora Cláudia? Até o momento, a gente teve 5 representações por propaganda, todas já analisadas, algumas acolhidas e algumas não. Questão de denúncia é importante, o eleitor também pode fazer essa denúncia no Ministério Público, na própria Justiça Eleitoral. Isso. As denúncias que chegam até nós, muitas são repassadas ao Ministério Público Eleitoral, no caso de vir, especialmente se tratar de crime eleitoral, que é a competência do Ministério Público para apurar, ou dessas mesmo de propaganda, que em geral é o Ministério Público que ingressa com as representações, pelo menos foi assim até o momento. Doutora Cláudia, para a gente encerrar a nossa entrevista, uma avaliação até o momento de toda essa eleição, começou agora um contato maior, teve sorteio já das coligações, de tempo de rádio, enfim, qual que é a movimentação, qual que é a análise até o momento dessa campanha aqui em Farroupilha? Olha, até o momento eu tinha uma grande expectativa, porque essa é a minha primeira eleição municipal, embora eu já tenha feito outra a nível nacional. E eu estou achando bem tranquilo, assim, na medida do que eu esperava, ela está... não tem grandes movimentações, eu acho que isso tende a aumentar agora, inclusive com a propaganda da rádio, né? Mas, por enquanto, tem tramitado de forma tranquila, sem percalços.